Saudações, pessoal. Bom, neste vídeo, que vai ser um pouquinho longo em relação ao anterior, irei comentar com vocês a respeito de dois assuntos com os números complexos. São esses: o módulo e o argumento de um número complexo. Então vamos lá, vamos verificar o que significa. Aqui eu tenho o meu plano complexo, certo? O meu número complexo, no caso aqui, este pontinho, AB. A representa a parte real, B a parte imaginária. Aí vocês já devem estar cansados de escutar eu falando isso, certo? O meu módulo, tá, do número complexo, ele vai ser representado por esta letra grega, Rho, minúsculo. E o argumento do meu número complexo, ele vai ser representado por esta letra grega minúscula, θ, que é o ângulo aqui que vai fazer com esta semirreta. Então vamos entender um pouquinho a definição dessas coisas aqui. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras neste plano, vamos pensar assim. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? A minha hipotenusa é Rho. Então, hipotenusa ao quadrado. Este lado aqui é um cateto. E este lado aqui é o outro cateto, certo? Então, eu tenho este pedaço aqui e este outro pedaço aqui. Então, observe que é paralelo, né? Aqui é paralelo aqui e esta linha é paralelo aqui. Então, eu posso escrever como A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? A representando a parte real e B representando a parte que é imaginária. Então, o que acontece aqui? Se eu isolar a minha letra grega Rho, como é que vai ficar? Rho, parece um P, tá? Mas não é um P, tenta dar um jeitinho de fazer isso certo aí. O expoente 2, troco de membro, né? Fica raiz quadrada ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Ou seja, a gente inseriu aqui nos dois membros a raiz quadrada, tá? Então simplifica aqui, beleza? Bom, essa distância, o que é Rho? É a distância entre este ponto P, tá? Até a origem, que eu esqueci de colocar aqui, ó. A origem é O, certo? Esta distância aqui vai ser denominada como módulo de Z, ou seja, módulo do número complexo. E como não existe distância negativa, a gente vai representar isso dentro do módulo, certo? Justamente porque não tem a distância negativa. Então, o que acontece? O módulo do meu número complexo Z vai ser representado por A mais B. Observem que não tem o I aqui, beleza? Isto vai ser a mesma coisa disso aqui, ou seja, vai ser Rho igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, se a gente falar do módulo do número complexo, eu vou estar pensando nesta regrinha aqui, certo? Rho igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E agora, o que é o argumento do número complexo? Ele vai ser representado pela letra grega θ e a sigla argz. Este número aqui, ele tem uma restrição. Ele precisa ser maior ou igual a zero e menor que 2π, porque nós iremos voltar a falar um pouco da trigonometria, só que agora dentro dos números complexos. E aí, mais uma vez, todas as operações que fazemos com os números reais, a maioria é possível aplicar dentro dos números complexos.
Olha aqui, ó, quem apareceu. O cosseno deste ângulo θ. Para eu determinar o cosseno, eu vou pegar a parte real do número complexo e dividir por ρ, que é o carinha aqui, ó. O seno do meu ângulo θ vai ser a parte imaginária dividido por ρ, certo? Bom, mas vamos fazer um exemplo para tentar, né, deixar um pouco mais claro toda essa parte teórica aqui, fazer um pouquinho um exercício. Vamos lá. Determinar o módulo, o argumento e a representação geométrica, ou seja, essas três coisas aqui, ó, tá? O módulo, o argumento e a representação geométrica deste número complexo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui... Desculpa. Quem é o meu A? Neste número complexo, a parte real, que é a raiz quadrada de 3. Quem é o meu B neste número complexo? É o cara que acompanha a unidade imaginária, que é o número 1. Eu estou determinando o módulo aqui, beleza? O módulo. Então, para determinar o módulo, eu vou usar ρ igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Então, eu vou ter ρ igual... Quem é meu A? Raiz quadrada de 3. Se eu pego raiz quadrada de 3 e elevo ao quadrado, eu simplifico, certo? O expoente 2 com a raiz. Então, me dá 3. B ao quadrado é 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, eu vou ter ρ igual a raiz quadrada de 4. Portanto, raiz quadrada de 4, 2, certo? Isto aqui é o cálculo do módulo. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Cálculo do módulo. E agora eu vou ter que trocar de folha. Então a primeira parte está feita. Agora eu vou calcular o argumento. Deixa eu tirar essa folhinha aqui. E colocar esta outra folhinha. Isso aí. Vamos lá. Agora eu vou calcular o meu argumento. O argumento, vamos lembrar o que eu falei anteriormente, é o cosseno do ângulo θ igual a parte real dividido pelo módulo, certo? Então, vou voltar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Cadê? Não vai aparecer não, mas aqui, ó. Parte real é a raiz quadrada de 3. Então, no lugar da letra A, eu irei substituir pela raiz quadrada de 3, dividido por ρ. Quem é? Que eu encontrei aqui, ó. É o 2. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2 é o cosseno de θ. E aí eu preciso calcular agora o meu seno do θ, que é B, ou seja, parte real, dividido por ρ. Quem é a parte real? Voltando aqui, ó. B é igual a 1. 1. E o meu ρ já está aqui. É o 2, certo? 1 sobre 2. Bom, o que acontece aqui? A gente está falando de um ângulo representado por uma letra grega, tanto para cosseno como para seno. Qual é o cosseno que dá a raiz quadrada de 3 sobre 2? Qual é o seno que dá 1 sobre 2? Então, a gente tem que lembrar do seguinte.
rascunho aqui, ó. O seno, se a gente lembrar lá na tabela dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, seno de 30 graus é meio, certo? E o cosseno de 30 graus também é meio. Só que nós não vamos escrever aqui 30 graus. A gente vai escrever em radianos. Ou seja, seno de 30 e cosseno de 30 em radianos, passando aqui, vai ficar π sobre 6. Professor, e aí como é que... Eu não lembro, tal. Aí é aquela transformação de graus para radianos, certo? Lembre-se da proporção. π está para 180 graus. Aí você faz a transformação, vai verificar que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Então, o que acontece aqui, ó? A gente vai falar que o cosseno de θ e o seno de θ vai ser igual π sobre 6. Aí já vai uma observação. Tanto o cosseno como o seno, vocês geralmente sempre vão encontrar o mesmo valor, tá? Lembrando que a gente está falando do módulo. Bom, agora a gente tem que fazer a representação geométrica dessa coisa aqui, ó. Como é que vai ficar a representação geométrica? Eu tenho meu eixo real e o meu eixo imaginário. Quem é a parte real? Vou colocar aqui, ó. É a raiz quadrada de 3, certo? Quem é a parte imaginária? É 1, beleza? Deixa eu copiar de novo para vocês aqui, ó. Eu estou falando disso aqui, ó. Z igual a raiz quadrada de 3 mais I. Então, ó, parte real tá aqui, que é a raiz quadrada de 3. Parte imaginária é 1, certo? Tá aqui. Bom, este pontinho aqui é este, certo? É o ponto P, que é formado por A e B. A e B, beleza? Se você quiser, pode até colocar aqui, ó, raiz quadrada de 3 e 1. Porém, não há necessidade. Então, a gente tem que representar tudo que foi feito até agora nesse gráfico. Aqui a minha distância, certo? A minha distância. Vou colocar uma linhazinha pontilhada aqui, vai. Quem é o meu ângulo θ? É o que eu encontrei aqui, π sobre 6. A minha distância do meu número complexo até a origem é o ρ, certo? Que é o módulo dele. Que a gente encontrou que é 2. Voltando aqui na folha, de novo para vocês, ó. Aqui, né, ó, a gente calculou ρ. Fizemos o cálculo, que é a distância, né? É o módulo dele, que é igual a 2, beleza? Então, aqui nós temos a representação geométrica, o argumento e o módulo deste número complexo, z igual a raiz quadrada de 3 mais i. Bom, como o próprio conteúdo diz, é um pouco complexo trabalhar com números complexos, né? Mas, assim, é preciso, principalmente, memorizar, na minha opinião, tá? A parte aqui, ó, do argumento, que é um pouquinho mais complicada, beleza? Let's go crazy! Bons estudos!